Tivemos algumas irmãs que me passaram mensagem que não puderam vir porque estavam enfermas, mas o Senhor, né, preparou esta noite e eu creio que nós estamos aqui para receber, não é verdade? Aquilo que o Senhor tem preparado no nosso coração. E eu quero já, desde já, chamar aqui a pastora Dalila, a nossa convidada, e com um coração muito grato, irmãos, um coração assim, pelo sim dela, né, de estar hoje conosco e podermos ouvir, né, a palavra do Senhor através da vida dela. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoadas. Amém? E eu vou deixar que ela seja presente, né, pastor? Vou deixar que ela seja presente, mas vamos estender as mãos, vamos orar por ela. Amém? Pai, na tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por poder ter chegado neste lugar. Nós somos gratos a Ti, porque a graça do Senhor tem sido conosco. Que neste momento o Senhor venha preparar os nossos corações para receber, Senhor, a porção que Tu tem para nossas vidas, através da Tua palavra, através da Tua filha, Deus. Que seja para edificar as nossas vidas, para renovar, para trazer restauração, meu Deus, que nós possamos estar com o nosso coração preparado, meu Deus, em nome de Jesus. Fica à vontade em nosso meio, meu Pai, e que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, muito mais feliz, Senhor, muito mais grato, muito mais, Senhor Jesus, abençoado, porque o Senhor é conosco. Amém? Amém. Amém. Amém, gente. Boa noite. A pastora falou assim, fique à vontade. Eu falei à vontade, tipo vigília? Amém? Irmãs, eu não sou muito da vigília, já vou começar sendo sincera, tá? Porque vigília é de madrugada, geralmente de madrugada eu tô dormindo. Mas eu amo orar na madrugada, assim, sabe? Acordar às 5 da manhã, 4 da manhã. Ontem nós encerramos lá na igreja, pastora, 31 dias de live, 5 da manhã com as mulheres. Já pensou se a pastora de vocês me vendo 31 dias lendo a Bíblia, ela às 5 da manhã? Quem ia com ela aqui? Olha, pastora, já pode marcar, começando segunda-feira. Não, olha, como eu não gosto de madrugada, de comer à noite, tem umas aqui de 5 da manhã também não, né? Os intercessores. Mas meu nome é Dalila. E assim como o tema desse culto, TPM, né? Porque quando eu falei, eu vou pregar na TPM, ele entendeu tudo errado. Né? Como o tema desse culto, como o nome, né? TPM, o meu nome é Dalila. E eu falo assim, meu Deus, pai, o senhor não leu a Bíblia? Foi? O senhor não conhece a história da Dalila, não? Então eu quero dizer para você que eu já comecei mudando o significado, né? Por quê? Eu já comecei casando com um Daniel. Então, já começou por aí. E também tenho conduzido a minha história para santificar e ressignificar, né? A história de uma Dalila nessa terra. Obrigada, irmã. Eu sou casada há 23 anos, na verdade, vai fazer 23 anos. Agora em 31 de julho, na verdade, 26 de julho, 31 é a idade de namoro. Tenho 2 filhos, tenho o Lucas com 20 anos e a Rebeca com 16, ambos na faculdade. E a gente está na melhor fase do nosso casamento, porque os filhos já estão adolescentes, jovens, né? E a gente está agora começando a viver uma outra estação, viu, pastora? Uma outra estação. Então, sou pastora na Igreja Amorada, lá no Montese, em Fortaleza. Atualmente também atuo como psicóloga clínica. E o Senhor tem sido bom na nossa vida. Mas eu quero começar aqui falando um pouco. No ano de 2020, ali início da pandemia, eu estava pregando na igreja. E no final do culto, uma terça-feira à noite, o Espírito de Deus falou para mim assim, filha, eu estou tirando as tuas muletas.
Eu falei, como assim estou tirando as duas molegas? Eu não sabia que ali começaria, além da pandemia, um grande processo na minha vida. E da pandemia 2020 até meados mais ou menos de 2025, Deus, e eu mostrei até a final do ano de 2025, Deus tem feito uma grande reviravolta na minha vida. E Deus pediu para que eu escrevesse o que eu estava vivendo. E da minha história nasceu um livro. E o nome do livro é Sem Muletas. A pastora pediu para eu trazer. A gente fez o lançamento no ano passado lá na igreja e eu tinha poucos livros. Mas eu trouxe. E esse livro aqui, ele tem uma dona. Eu perguntei, Senhor, eu quero dar esse livro para uma mulher. E não é para qualquer mulher. Porque esse livro ele fala um pouco da minha história, de como eu fui ferida na paternidade. Eu não sei se você sabe, mas quando um pai biológico, o homem, ele falha na missão de ser um pai, nós mulheres, filhas, sofremos muito. E isso nos afeta em inúmeras áreas. E existe uma pessoa aqui nesse auditório, eu sei, que precisa muito ser curada na paternidade, que precisa perdoar seu pai, que precisa deixar o Senhor cuidar dessa ferida. E se você tem coragem o suficiente, eu queria te convidar para vir aqui. Eu quero não só te presentear, como eu quero orar pela sua vida, transferir para você aquilo que Deus fez. Eu fui muito ferida na minha paternidade. Eu fui inimiga do meu pai durante muito tempo. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que o meu pai é o meu melhor amigo depois do meu marido. Quem é essa jovem ou essa mulher que entende que precisa? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Vamos ver. Estenda a mão, irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Deus não me trouxe aqui somente para pregar, mas Ele me trouxe aqui por amor a essa mulher. Eu disse, eu vou fazer um sorteio do livro. E Deus falou assim, não, você não vai fazer o sorteio. Você vai entregar para alguém que precisa ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu li na Bíblia que os filhos, escuta isso aqui, os filhos são como flecha nas mãos de um guerreiro, viu? Flecha nas mãos de um guerreiro. É o guerreiro que lança. Quem é esse guerreiro? É o nosso pai. E um dia eu estava lendo a Bíblia, eu li esse texto e eu disse, agora deu mal aqui, deu ruim para mim. Porque meu pai falhou na missão de me lançar. E eu comecei a chorar muito. Eu dizia, meu Deus, e agora? Quem vai me lançar? Quem é o meu guerreiro? E Deus falou assim, filha, eu sou o teu pai. Eu te lanço. Então, quando a gente deixa Deus assumir essa paternidade, é isso que Ele faz. Você é muito amada pelo Senhor, minha querida. A pastora falou que ela entregou a vida a Jesus domingo. É um relógio muito acelerado que Deus tem na sua vida. Deus tem pressa com você. Quinta-feira. Olha isso. Amém. Então vamos lá.
O tema da mensagem é cultivando a presença. E o tema do culto é mulheres alinhadas com o céu. A gente estava cantando uma música que eu fiquei meditando na letra dela. E fiquei pensando, será que de fato a gente quer essa presença? Será que de fato a gente quer estar alinhada com o céu? Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: a distância que eu tenho de Deus aqui na terra é a distância que eu vou ter dele lá no céu. Eu vou repetir. A distância que eu tenho de Deus aqui na terra é a distância que eu vou ter de Deus lá no céu. Se isso for verdade, a que distância nós estaremos dele lá na eternidade? Eu vou te ajudar afunilando e pensando junto comigo. Como é que vai a nossa vida de oração? E, gente, esquece essa questão religiosa da oração. Aquela questão enrijecida. Eu posso tirar minha sandália? Eu vou tirar. Aquela questão enrijecida de que existe uma liturgia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Não é? Não é só esse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando sobre um tipo de oração rasgado. Um tipo de oração que muitas vezes somente se lança, chora e não existe uma única palavra. Sabe, eu falei pra você que eu tenho 23 anos de casada. Eu vou fazer, tomara que eu esteja dizendo certo. Que meu marido é que é o homem das datas. Eu sempre olho aqui da minha aliança, mas eu acho que é olhando dia desse. 23 anos de casada. Eu conheço meu marido pelo tom de voz. Se ele tá bem, se ele não tá. Pelo olhar, eu sei. A gente tá num ambiente, num restaurante, seja lá onde for, e aí ele olha pra mim, eu já sei, tá convidando pra gente ir embora. Não tá muito interessante o assunto. Sabe, eu creio um relacionamento com Deus dessa maneira. Um relacionamento onde a gente percebe Deus nos detalhes. Há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, eu estava orando e o apóstolo Judá, ele tem um intercessor, que é o apóstolo Cristiano. E o apóstolo Cristiano estava fazendo a live 5 horas da manhã. E então eu estava orando. Por que eu estava orando 5 da manhã? Porque há uns 3 anos atrás, eu estava na minha terapia. Onde é a terapia? Lavando louça. Estava na terapia, né? Lavando louça. E aí o Espírito Santo falou assim: filha, que tal fazer um propósito de oração? Esse Deus é muito lindo, sabe? Ele sabe pegar a gente. E aí eu falei assim: nossa, Espírito Santo, eu acho que é massa. Como é que a gente faz essa vida de oração? Como é esse propósito? E aí ele disse assim: 7 dias, 5 horas da manhã. Eu falei: tô dentro. 7 dias, uma semana, culpado. Mas quando Deus fala, eu falei: fala sim, gente. Deus fala, a gente que responde. Já te explico. E aí eu disse 7 dias. Aí eu falei pro meu marido: amor, Deus me chamou para 7 dias orando 5 horas da madrugada. O que eu fiz? Eu programei o celular 7 dias. Segunda, terça, quarta, né? 5 da manhã, um pouquinho antes era para eu ir para a sala para eu orar. E eu comecei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. No terceiro dia eu falei assim: eu acho que vai ter a live no apóstolo. Liguei meu celular na live e disse: vou orar com a live. Quando eu ligo a live, o apóstolo está dizendo assim: o que você pode dar ao Senhor que te custe? Porque existem coisas que Deus vai pedir para a gente abrir mão, porque são pecados. E a gente precisa abrir mão, porque pecado bloqueia a salvação. Não é que só bloqueia a bênção, pecado impede a salvação. Mas existem coisas que não são pecado. Escuta o que eu estou te dizendo. Existem coisas que não são pecado, mas que se a gente deixar de lado, a gente alegra a Deus de alguma maneira. E aí o apóstolo Cristiano perguntou: o que você poderia sacrificar pelo Senhor? E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer? Eu comecei a pensar: ai Deus, o Senhor tem meu coração. Não tem nada nessa terra que vai me fazer sofrer assim, que eu possa te entregar. Eu vou parar de comer chocolate, eu não como doce. Eu vou parar de jejuar. Aí comecei a pensar um monte de jejum, de propósito, de votos, né? Que a gente como crente sabe fazer. Eu já fiz voto de passar 30 dias andando de pé descalço. Fui para São Paulo, tá eu no aeroporto, andando de pé descalço. A minha mãe: você é doida.
Agora você vai fazer voto de franciscana. Minha mãe é crente, tá? Ela tem essa motivação, mas ela é crente. E a gente... Então eu fiquei pensando, Deus já falou, olha, 30 dias vestindo um pano de saco. Eu passei 30 dias vestindo um pano de saco. Então eu fiquei pensando, o que, Senhor, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem nada. E aí o Espírito Santo falou assim, filha, um ano. Aí eu, um ano? Um ano fazendo o quê? Orando 5 da manhã. Eu falei, um ano? Ixi, 5? Tipo assim, todo dia? Aí eu comecei a pensar, falei, meu marido disse que a gente vai viajar de férias. Nas férias também? Nos feriados também? Tipo assim, no sábado e no domingo também? Gente, o Espírito Santo sabe aonde é que ele pega a gente, sabe ou não sabe? E eu falei, então dá fechar. Um ano. Um ano. Aí no meio desse propósito, mais ou menos ali no meio desse um ano, o apóstolo Cristiano, o homem da live, tá tomando café lá na minha casa. Do nada. Coisa agenda de Deus. E ele tá tomando café da manhã lá em casa. Eu falo, apóstolo, você não sabe. Aconteceu isso. Aí ele começou a rir. E aí ele disse assim, Daila, tu sabe por que Deus fez isso, né? Aí eu disse, eu acho que eu sei. Mas eu nem quero ouvir, né? Por quê? Porque você nunca mais vai conseguir sair, sabe? Tem 3 anos que o Senhor me chama para a presença na madrugada. E esse alinhamento com o céu que eu quero falar hoje. Não tem como se alinhar com o céu sem relacionamento, sem intimidade. Não sobre um Deus de religião, não sobre um Deus que tem um estereótipo, uma cara. Não. É com um pai. É por isso que eu comecei falando sobre feridas na paternidade. Porque uma das coisas que nos bloqueia de adorar a Deus na intimidade, de ter relacionamento com Ele, é porque a maior parte de nós, se não todos nós, tivemos algumas questões envolvendo os nossos pais. E eu não fui diferente. Existe um livro, pastora, que eu li com as minhas discípulas no ano passado. Que ele fala, no ano atrasado. Que ele fala sobre essa paternidade. E ele diz que existem 3 áreas que nós somos feridas. E ele diz o seguinte, quem na realidade de vida tem problemas com Deus Pai, de se relacionar, de chamar Ele de Pai, provavelmente teve problema com o seu pai biológico. Então você chama Deus de Senhor, você ora a Deus, ao Senhor, ao Altíssimo, ao Grandioso, ao Glorioso, mas na hora de dizer Pai, não é? Porque Pai trava um pouquinho. Mas existe um outro grau, gente. Qual é o outro grau? Quem teve problema de relacionamento com o irmão biológico, geralmente tem dificuldades de reconhecer Jesus. Isso está nesse livro, tá? E quem tem problemas com intimidade com o Espírito Santo, teve questões profundas envolvendo a sua mãe. E eu comecei a analisar a minha vida. Eu comecei a perceber, pastor, que eu tinha problema com 2 áreas. Com Deus e com o Espírito Santo. Com meu pai e com a minha mãe. Eu vi muitos níveis de comparação. Minha mãe dizia muito. Ah, porque você não é como fulana? Porque você não é como cicrana? Ah, faça assim, igual fulana faz. E isso destrói a nossa identidade, porque a gente não foi feito para ser igual a ninguém. A gente pode até se inspirar em muita gente, mas igual é impossível. E, de alguma maneira, a nossa família reflete a forma como a gente vai desenvolver um relacionamento com Deus. Então, abra o seu coração. Porque Deus quer desenvolver um alinhamento com você. Eu comecei a buscar a Deus num outro nível. Num nível mais profundo. Um nível mais profundo. E eu ia todos os dias, ainda vou para a madrugada lá na minha sala. Meu marido está no quarto, meus filhos ficam nos seus quartos e eu vou para a sala sozinha. E eu fico ali na presença. Às vezes eu não falo nada. No início eu botava um louvor para gerar um clima, né? Mas às vezes eu não quero nem mais a música. Só eu
e o Senhor. E aí acontece que coisas diferentes acontecem na nossa vida. E eu tô dirigindo certo dia. Eu já comecei a pregar, tá, gente? Eu tô dirigindo certo dia. E aí eu tô no meu carro na esquina de casa. E aí eu disse assim, Deus, de uma árvore caiu uma folhinha. E eu disse, Deus, toda vida que uma folha cair e eu ver essa folha, eu vou entender que o Senhor está dizendo que me ama. Pastor, isso é louco, irmão. Isso aqui é só para quem tem fé. Tem alguém que tem fé aqui? Então segura aí na cadeira. E eu vou te dizer que eu te amo também. Só que eu pensei, eu não posso contar isso para ninguém, porque senão eu vou achar que eu tô doida. E eu não contei nem pro meu marido, para ninguém. E aí um dia eu tô correndo lá na areia da praia, tô correndo. E aí 2 pombos param e pousam bem na minha frente. E eu parei e falei, olha, igual o Judá Bertelli, né? Tudo fala. Aí eu falei, olha, o Espírito Santo, Deus e o Espírito Santo. De repente eu parei e falei assim, eu acho que eu tô ficando doida. Esse negócio de oração tá mexendo com a minha cabeça. Não, mas por que 2 pombos são Espírito Santo, é Deus? Eu tô ficando doida. E aí eu falei assim, Deus, quando é que eu sei que é o Senhor? E aí Deus falou pra mim assim, quando você quiser, serei eu. Porque o que me atrai é a tua fé. Eu falei, então eu creio. E aí eu falei, então a folhinha vai funcionar. E aí passaram-se alguns meses. E aonde eu estava? Um dia eu estava na tapioqueira, lá em Fortaleza. E aí a moça vinha com bandeja, com as tapiocas, viu? Ela estava com bandeja, e aí quando ela foi chegando, uma folhinha minúscula caiu em cima da goiabada que ia para minha tapioca. Aí ela olhou e falou assim, poxa pastora, ela é crente, né? Ela falou, poxa pastora, bem em cima da sua goiabada, deixa eu ver aqui, vou tentar tirar. Eu falei, não tira não, deixa aí. Ela não vai fazer, deixa aí. Porque tinham várias pessoas, podia ter caído no prato de todo mundo, mas caiu no meu. Sabe o que era? Era o meu pai, dizendo, ei, eu te amo. Eu te amo. E aí eu tô aqui no carro, e um dia na mesma esquina, eu tô lá, parei no semáforo, e aí uma folhinha, pá. Aí eu falei, também te amo, mas uma folhinha só? E aí o sinal abriu, eu entrei na rua. Quando eu entrei na rua, deu um vento. E muitas folhas. Sabe aquelas folhas de árvore de jambo, que é grande? Pá, no meu retrovisor. Eu falei, eita, que ele tá abusado agora. Só que isso era só eu e ele. Eu não falava pra ninguém, porque tinha doido. Né? Depois meu marido ia querer, meu Deus, minha mulher começou a estudar psicologia, ficou doida. Interna, leva TAPS, dá uma medicação pra essa doida. Então eu falava. Mas cada vez mais eu vi os sinais. Um dia eu contei pro meu marido. Ele disse, amém, amor, se você crê assim, né? Que doida, a gente não contraria. Eu falei, eu creio. E aí a gente foi numa loja. Botou o carro na garagem da loja, no estacionamento. E a gente tá descendo da loja. Quando a gente vem de mãos dadas, o nosso carro ali parado, e aí ele olha, enganchado na placa do carro, tem o quê? Uma folha. Aí ele bateu assim e falou assim, olha, avô, o que tem ali na placa do nosso carro? Deus dizendo que te ama. Eu falei, nossa, é verdade. Aí eu tirei a folhinha e virei pro lado do carro, que é o passageiro. Quando eu cheguei do lado do passageiro, no trinco da porta enganchado tem o quê? Uma folhinha. Aí eu disse, amor, tu não sabe. Do outro lado, ela diz assim, tu também não sabe. Eu que é ele. Olha o que tem aqui no meu trinco da porta. Aí eu disse, olha o que tem aqui, amor. Ele nos ama. Sabe, de repente lá na igreja tá uma inundação de gente doida. Eu tô lá em Fortinho, um casal de amigos da gente chamou a gente, vem cá. E a gente tá lá na casa chique deles, porque a gente não precisa ter mansão na praia, a gente só precisa ter amigo que tem, né? E a gente tá lá naquele condomínio chicão, cair da tarde, no meio do mar. Só eu, o Daniel e o nosso filho Lucas tomando banho de mar.
E a gente lá tomando banho, quando a gente virou, nadando, o quê? Uma folhinha. As minhas discípulas pegaram, porque cada folhinha dessa eu vou guardando. Eu boto dentro da Bíblia e anoto. E é sempre Deus dizendo, eu te amo, e eu digo, eu te amo também. E aí, elas pegaram todas as minhas folhinhas e elas eternizaram. Elas colocaram numa resina em forma de coração. E eu tenho várias folhinhas nessa resina lá. A gente viajou em janeiro. E aí, só eu e meu marido, a gente foi para uma pousada lá em Fortim. Quando a gente chegou lá, tinham muitas folhas, muitas pétalas de rosa em cima da cama, né? Mas dentre todas as pétalas de rosa, tinha uma folhinha pequenininha, cor de rosa. Eu falei, meu Deus. Então eu não sei se você consegue acreditar, mas existe um Deus buscando você para um relacionamento assim. Um relacionamento que você conhece Ele no olhar. Que no ambiente você percebe quando Ele está. É um relacionamento sem formalidades. Onde você pode ser quem você é. Onde você pode ser quem Deus te chamou para ser. É um relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento tem um desejo de ser escrito desde o Éden. Eu não sei se meu marido tá aí fora, irmão. Tu pode ver se o Daniel tá aí pra mim? Porque o que eu quero fazer, eu acho que isso é legal se eu fizer pra não? Lá na casa? Não, pode deixar. Deixa, eu vou usar um exemplo. Vem aqui, pastora. Eu vou fazer mais ou menos, porque não é muito legal se eu quiser, né? Mas entenda, o pastor vai cair. A Bíblia diz o seguinte, que Deus soprou fôlego de vida nas narinas do homem lá na criação, não foi assim? Como é que tu acha que Deus soprou, pastor? Foi assim? Foi? Soprou nas narinas. Pastora, ele ficou assim, ó. Por isso que eu queria meu marido, que eu já podia, né? Aproveitar, né? Ó, assim. Sabe o que eu quero te dizer? Quando Deus soprou vida sobre o homem, a primeira imagem que o homem viu foi do Pai, foi de Deus. Obrigada, pastora. Sabe por que tem tantas pessoas caminhando em doenças emocionais? Porque estão distantes, muito distantes do Pai. Pastor, a senhora está dizendo que toda doença, depressão é falta de Deus? Minha querida, eu estudo psicologia. Eu sou formada em psicologia. Mas eu não acredito em nenhum tipo de coisa que não possa ter cura se não for na presença de Deus. Pode ter toda a técnica, pode ter todo o manejo, tudo no mundo. E tudo isso é bom, eu atendo na clínica, eu ensino respiração, tudo no mundo pega gelo, cospe gelo, joga gelo pra cá, faz acontece, porque tem um monte de técnica. Mas se existe um lugar que cura, e se existe alguém que cura, esse alguém é o nosso Pai. Aleluia, Deus. glória a Deus. A gente tem que estar tão perto, que os nossos olhos possam enxergar somente a Ele. Esse relacionamento foi a primeira visão, sabe? Na Bíblia fala. Vou passar isso aqui, senão eu vou pregar até amanhã. Na Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Quem já ouviu falar dele? Ele viveu 365 anos, dos quais 300 foram caminhando com Deus. A Bíblia diz que durante 300 anos Enoque caminhou com Deus. Até que houve um dia em que Enoque foi arrebatado. Eu fico imaginando. Vem aqui, como é teu nome? Vem aqui, Isabel. Quem é que tem amiga assim, gente? Eu tenho amigas que têm mais de 30 anos. Imagina que eu sou amiga da Isabela. Isabela, vamos tomar um café?
na hora, com croissant. Ai, meu Deus, de goiabada. Eu adoro meu Julieta. Goiabada de novo. Gente, aí eu ouço o negócio. Bora tomar um café, amiga. Olha, tu não sabe e tal. Nananã. Ah, amiga, até amanhã, tchau. Aí a Isabela foi na casa dela, eu fui pra minha. Aí, outro dia, Isabela, vamos tomar um café. Vamos, amiga, vamos. A gente vai tomar um café. Hã? Amargo, eu também tomo café amargo. Sem açúcar, isso. Aí a gente virou um monstro. Né? Dizem que a gente é quase doido. Morreu por dentro. Que nem minha avó. Minha avó, quando eu descobri que lá em casa ninguém toma refrigerante, ela olhou pra gente e falou assim: você não sabe nem ser feliz. É tipo assim. Aí eu tô amiga da Isabela, né? Amiga e tal. Só que imagina que é Deus e Enoque. Todo dia. Todo dia. Teve um dia que Deus olhou e falou assim: não, irmão, você não vai falar, não. Não, vamos tomar um café pra sempre. Vamos ficar pra sempre aqui, pra sempre. E nesse dia, não foi mais até amanhã, foi pra sempre, gente. Você já imaginou um relacionamento assim com Deus, Isabela? Eu quero profetizar que você vai começar a ter experiências sobrenaturais. O Senhor vai falar com você na madrugada. Ele vai criar coisas na sua mente que só Ele. Você vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? Só o Senhor vai me dar essa ideia. Então vai fundo, vai sem medo. Porque Ele vai ter coisas exclusivas para você, em nome de Jesus. Deixa eu ver. E é bonita, né? E aí, gente, houve um dia em que Deus falou assim: não, filho, não, fica para sempre. Eu lembro quando eu namorava com o Daniel. Se você rir, ainda não, mas se você rir, presta atenção. Eu namorava com o Daniel. E aí tinha uma regra. A minha sogra dizia 9 horas você em casa. Então quando dava 8h45, a minha mãe lá de cima começava: Dalila, vai dar 9 horas. Eu dizia: calma, mãe. Ah, amor. Tchau, beijo. Tchau, amor. A gente tem 23 anos de casado, nós namoramos 6 anos. Então entenda, na nossa época não existia o WhatsApp. Entendeu? Na minha casa não tinha nem telefone fixo, eu tinha que ir pra casa da minha avó pra ligar o meu namorado. A minha mãe às vezes ia pra oração na casa do Daniel, da mãe dele fazer umas orações, minha mãe ia, eu não podia ir, eu escrevia um bilhetinho, porque não tinha WhatsApp, gente. Você sabe o que é bilhete? Alguém não sabe ligar. É uma folhinha de papel que você rasga, escreve. Aí eu contava os coraçãozinhos e dizia: mãe, entrega pro Daniel. Minha mãe dizia: bicho. Aí eu entregava o meu WhatsApp pro Daniel. O Daniel ia pra casa e contava dando cheiro, perguntava ele ia embora. Aí ele ia pra pegar o Itaoca. Quem já morou em Montese sabe. Pegou muito Itaoca, acho total, né? Aí ele ia, mas o Daniel ele era rico, ele tinha celular. E aí ele ia no celular e eu no telefone da minha casa, da casa da minha avó. Tá onde, amor? Tô saindo da João Pessoa. Tô pegando não sei o quê. E agora? E aí? Olha, gente, por isso que eu falei: não ia. E aí ele: amor, o ônibus tá vindo, vou subir no ônibus. Eu tava, quando subir, me liga. Aí ele subia no ônibus. Quando ele sentava no ônibus, no Itaoca. Pronto, amor, sentei. E aí, amor? Tá vazio, sou eu no turista. Ah, eu tô com saudade. Eu também, amor. Te amo. Também te amo. Beijo. Ei, vou chegar em casa, me liga. Vou descer, tá bom? Vou chegar em casa, me liga. Daniel chegava em casa, corria pro quarto, pegava o telefone. E eu tô lá na cama da minha avó. Aí ele ligava. E a gente ficava: liga tu primeiro. Liga tu primeiro. Né? Um dia minha sogra decidiu que ia levar meu marido embora para umas 10 no Cascavel. Uma noite inteira. Ele ia na sexta e ia voltar só no sábado. Aí ele ligou pra mim: amor, não vou poder ir namorar hoje. Eu disse: por quê? Minha mãe tá me aplicando em refrigerante, eu não aceito. Deixa eu falar com a tua mãe. Eu tenho vergonha disso, gente. Hoje eu olho pra minha sogra e tomara que ela tenha esquecido, tomara que ela tenha esquecido. Aí minha sogra pegou o telefone: oi, minha filha. Eu disse: tia Fátima,
Leva ele, não. Deixe de besteira, vocês dois. Cruel. E a gente fez uma aliança. Isabela, eu disse, amor, 7 horas. Tu vai pra fora da casa e olha pra lua. Eu falei pra vocês não virem. E eu vou estar lá no pé olhando pra lua. Pois é. A gente foi olhando pra lua às 7 horas. Aí já onde eu. Hoje seria tudo muito mais fácil. Menos romântico, é claro. Mas mais fácil, né? Já pensou um relacionamento assim com Deus? Um relacionamento onde você tem saudade de orar. Saudade. Sabe? Eu moro no 11º andar. Qual é a possibilidade? O que você acha? Qual é a possibilidade de um bem-te-vi voar na sua janela no 11º andar e cantar até você acordar? Um dia eu estava tão cansada. Eu falei, Deus, eu vou orar aqui hoje na cama. Ó, Espírito Santo, abençoa meus inimigos, perdoa meus amigos. Essas orações que a gente faz quando tá muito sono, né? De repente eu vejo o bem-te-vi começa na janela. E eu, não é normal. O 11º andar não é normal. E tinha que ser pequenininho, sabe por quê? Porque meu apartamento tem tela, ele teve que passar pelas telas para chegar na janela. Existe um Deus esperando por um relacionamento. Para de querer um Deus só da religião. Um Deus que você só encontra quando chega aqui. Um Deus que você vai para casa e Ele não te acompanha. Um Deus que faz com que você leve uma vida independente. Você nunca lembra de orar, a não ser quando tudo piorou. Sabe aquela frase que a gente diz assim? Agora o jeito é orar. Agora só me resta orar. Por que tem que ser a última opção? Por que ela não é a primeira opção? Deus está nos chamando para um nível mais profundo. Você não precisa caminhar sozinha. Você não precisa ficar sempre quebrando a cara nos projetos, nos planos. Não, Deus está nos chamando para um nível de intimidade, de relacionamento, de alinhamento. Se é para ser no céu, na terra como é no céu. Imagina. Tem muito mais de um Deus, além do que você e a religião vem te apresentar. Mas tem muito mais mesmo. Mateus 6,6 diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Eu lembro que a Bíblia fala da história de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele era amigo de Deus. Minha gente, eu estou falando aqui um monte de bobagem. Talvez você está pensando assim, que negócio é esse, essa pastora falando de folhinha que cai, que é Deus que ama, que come para lá, come para cá. Isso não existe. Aí você olha para a Bíblia e vê Moisés. Deus diz assim, eu vou destruir o povo todinho. Aí Moisés, Senhor, eu acho que não é muito legal o Senhor destruir o povo. Porque vai piorar pro teu lado. As pessoas vão achar que tu não era um Deus que cumpre promessas. Moisés convenceu a Deus e fez Deus mudar a ideia. Amigo de Deus. Amigo de Deus. Sabe, Deus quer relacionamento íntimo de amigos. Você já parou para pensar num nível de relacionamento como esse? Que você pode até convencer Deus a mudar de ideia? O que você acha? Ou quem sabe está aberta a Deus mudar a sua ideia? A Bíblia diz que quando Moisés se levantava para orar, ele ia para a tenda
orar. Quando ele chegava na porta da tenda, a Bíblia diz que uma nuvem vinha e descia sobre a tenda. Eu quero te dizer algo. Quando você vai na direção de Deus, o céu se move na tua direção. Sabe o que é isso? Alinhamento. Mas eu quero te dizer algo mais. Todas as nossas atitudes movem o reino. Tudo que a gente faz nessa terra move o reino. Porque se quando eu for orar, o céu e Deus se movem na minha direção, quando eu não estou orando, qual reino está se movendo na minha direção? Isso é tão pesado, gente. Tudo que eu faço, tudo que você faz, move o reino. Quando você vai na direção de Deus, o céu se move para você. Não precisa muito esforço, não precisa de grito, de sapatear. Isso é bom, isso é legal, né? Lá na igreja é do fogo. Mas quando você entende que no secreto não precisa disso, você vai na direção de Deus e Deus vem na sua direção. Isso é bíblico, pastora? Vem para pastora. Só usando as palavras, pastora. Fica aí, pastora. Só pode subir. Sabe o que é oração? É assim, ó. Eu dou um passo para Deus. Aí eu dou mais um passo para Deus. E aí eu quero mais de Deus. Aí eu quero mais. Eu não tô com a dor lá. Eu fico lá com o Senhor. A Bíblia diz assim, ó. Fica aqui, pastor. Achegai-vos a mim. E eu me achegarei a você. Não tem nada que impeça o Senhor de nos aproximar dele, a não ser que nós não estejamos indo na direção dele. Mas pastora, é porque eu pequei, eu fiz isso, ok? E a samaritana não pecou, não? Nós estamos aqui num ambiente feminino. Obrigada, pastora. Num ambiente feminino. E o feminismo fala que a Bíblia é machista. Mas nós temos um Jesus que foi financiado o seu ministério por mulheres. Nós temos um Jesus que uma mulher conseguiu entrar pelo templo e ser curada. Nós temos um Jesus que parou, mandou os discípulos comprar pão e ouviu a necessidade daquela samaritana. Nós temos um Jesus que no meio da grande multidão, uma mulher rompeu todo o protocolo, tocou na orla e foi curada. Sabe o que eu quero te dizer, querida? Não caia na mentira do diabo. Deus não é um Deus que fica punindo a gente, que é carrasco. Ele é pai, ele quer relacionamento, ele quer intimidade. Ele quer dizer, eu te amo, eu me importo com você. Você nunca esteve sozinha. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Sabe o que é fechar a porta? É romper com qualquer contato, com qualquer interferência. É ficar só você e ele. O teu quarto pode ser o banheiro da tua casa. O teu quarto vai ser o banheiro do teu trabalho. O teu quarto pode ser a sala da tua casa. E não se engane, nosso Deus não é um Deus legalista, de regras, cruel. Eu me lembro que teve um período nesses 3 anos que eu estava tão cansada. Que aí eu comecei a orar deitado na minha cama. Eu dizia, Senhor, eu vou orar aqui. Mas eu comecei a ficar me condenando. Eu dizia, poxa vida, que preguiça é essa que está me apegando agora? Eu não estou indo para a sala orar. E aí, nessa casa de praia que eu falei para vocês, a gente estava lá, terminou o momento de comunhão, a gente sentou lá numa roda com os amigos. E a gente começou a conversar sobre Deus. E aí um pastor que estava lá falou assim, vamos orar? E a gente começou a orar. E o filho daquele casal, ele tem 18 anos, eu acho, Ícaro. A gente está orando, quando a gente parou de orar, a gente disse assim, pastora, Deus mandou te dizer uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele disse, pastora, Deus está vendo sua oração na cama no quarto e no sofá na sua sala. Sabe?
Deus, ele não é um Deus do decaísta. Bora no quarto hoje, é? Hoje bem vou. Preguiçosa. Você não quer maçã? Não faz isso aqui de precinho, não paga o preço. Começa onde você está. Começa como? Eu não sei como é que eu começo, pastora. Minha querida começa sentando lá e dizendo assim, pronto, eu tô aqui, eu não sei nem o que eu vim fazer. Deus, se aquilo que aquela mulher pregou é verdade, fala comigo. Deus, se aquilo que aquela mulher pregou de fato acontece, faz na minha vida também. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepções de atitudes. E só não tem Deus quem não quer buscar por Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: ore sem cessar. Ora todo tempo, ora no carro, ora no ônibus, ora no metrô, ora no cavalo, ora no jumento, ora no açude, ora na praia, ora no trabalho, ora em casa cozinhando, ora o tempo todo. Fala com Deus. Isso aqui não está certo, Senhor. Ai, hoje eu estou triste, Pai. Vem aqui no meu coração, transforma essa tristeza em alegria. Porque a tua palavra diz que na tua presença até a tristeza pula de alegria. Ou então você vai dizer, Senhor, eu não consigo acreditar que o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu não consigo acreditar que o Senhor tem uma história. E se o Senhor tem, eu te desafio, começa a mudar a minha vida agora. Lucas 10, 38 a 42, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada, diga comigo, ocupada, com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. A gente canta: como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela. Mais essa música? Vou mandar no Spotify, vocês começaram a ouvir. Por que não cantarem comigo e deixar gravar comigo sozinha? Então eu vou te dar uma segunda chance. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela. Essa é a boa parte. E agora? Nunca será tirada. Ei, muitas vezes nós somos como Marta e tá tudo bem. Porque a gente quer servir mesmo. A gente quer... Minha gente, pra mim é muito difícil não fazer. 90% da minha vida foi sendo Marta. Orar, ir pro secreto. Meu Deus, eu olhava. E quando eu olhava, toda minha oração, eu olhava, eu tinha passado 3 minutos. Eu dizia, como assim que eu vou orar 1 hora? O que mais que eu vou falar aqui? Meu Deus, eu não tenho mais nada pra falar, não. Eu pensei que eu tinha orado 2 horas, não tinha passado nem 10 minutos. Porque a gente aprendeu uma oração que tem que ter aí o script. Mas existe algo chamado contemplação. Sabe? Estar na presença. Você já foi na casa de alguém e você entrou na casa daquele alguém e aquela pessoa simplesmente não te deu a atenção necessária? Ou você já estava numa mesa, num restaurante, conversando com alguém e a pessoa está todo o tempo no celular, ela não olha para você? Você não dá uma vontade de levantar, de ir embora? Porque a gente não gosta de ser desprezado. Agora imagina quando a gente vai procurar alguém e esse alguém só fala com a gente quando ele precisa de alguma coisa da gente. Você conhece alguém assim? Que, fulano sabe oferecer, só me procura, tá ligando aqui. Você bem pedindo alguma coisa, viu? Sabe, tem uma pessoa que eu conheço, todas as vezes que chega uma mensagem no WhatsApp, eu já sei. Tá precisando de alguma coisa. E aí não é pior. Aliás, pode piorar. Porque é assim, ó. Pastora, tudo bem, querida? Como é que você tá? Bom, pastor, tudo saudade? Vamos marcar um cafezinho? Sim, pastor, eu tô falando com você, porque eu tava pensando, sua igreja disse assim, a senhora pode me ajudar a fazer isso, isso e isso? Aí o Daniel disse, amor, você é muito besta.
pego e falo assim, oi pastora, tudo bem? Eu te entreguei a pastora, ó. Oi pastora, tudo bem? Como é que vai? Claro, posso te ajudar sim e tal, né? Eu mando a mensagem. Ela me deixa no ar. Ela não me responde mais. E eu fico pensando, será que às vezes a gente não é bem assim com Deus? A gente chega lá e fala, Deus, olha, minha situação é essa, meu problema é esse. Vai, em nome de Jesus, amém. A gente não dá nem tempo dele nos responder, dele nos acolher, dele nos abraçar. Sabe, Jesus disse para Marta, Marta, você está muito inquieta. Existe uma parte melhor, existe uma coisa melhor. Um lugar melhor. Aonde você consegue orar e dizer assim, mesmo que o Senhor não faça mais nada, o que o Senhor já fez aqui na tua presença, nesse lugar, já foi suficiente. A maioria de nós aqui abrimos a nossa casa para Jesus. Abrimos o nosso coração para Jesus. Mas a gente está atarefado demais para sentar com Ele, para ouvir dele, para conversar com Ele. Marta, ela estava na presença. Ela tinha uma vida de honra a Jesus. Sabe, eu não estou falando para mulheres talvez aqui que estão numa vida de pecado. Vocês já são da igreja. Servem nos ministérios. Sabe o evangeliquez, a linguagem do crente, né? Glória a Deus, Senhor de Jesus tem poder de misericórdia, está amarrado. Toda a bênção. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Queima a Deus. Todo o evangeliquez a gente já sabe. Mas a gente ainda não foi capaz de aprender a linguagem do céu. A linguagem de sentar aos pés de Jesus e de ouvi-lo sem pressa. Sem alguém dizendo, levanta a mão, baixa a mão. Agora adora assim, ajoelha. A essa montanha, sabe? Marta estava na presença, tinha uma vida de honra a Jesus. E ela motivava Jesus na sua casa, porém ela não desfrutava dele. A necessidade atraiu Marta para falar com Jesus. Marta estava lá, lava a louça, refoga o arroz, faz o macarrão, não sei o que e tal. Aí ela olha e fala, cadê a Maria? Imagina tu nessa situação. Jesus foi na tua casa com mais 12 discípulos e os agregados, todo mundo. Aí tu já tinha tratado os peixes, tratou os peixes, tirou, limpou e tal, tá temperando, fazendo aqui, e acabou por a peixe, e tal, e faz o pão aqui, não, lava a louça. Aí a Maria, ué, vem cá nessa Maria. Aí ela bota o pão de prata aqui. Mas pensa bem, eu sou embargada. Uma bicha dessa. Quero ver essa cara de pau vai cair. Eu ali desdobro trabalhando. A ideia foi ideia, eu estava de Jesus trocando por cima. Eu falei, faz só Jesus e Pedro, tá bom? E Paulo, e João, Paulão e João, tá bom? Só os três estavam no meio. Até Jesus era só eles. Tá bom. Mas não, mas às vezes eu disse que já vai me ajudar, você nem fiquei essa preguiçosa. Imagina que Marta estava pensando, né? Isso era assim, Marta fosse dali, né? Marta não é dali, não estava assim, pensando igual eu, não sabe? Aí ela olhou, Maria não lá sentada. Aí eu acho que ela falou assim, quando tem visita, né? Maria? Maria e a Maria lá. E Jesus ensinando. E os 12 apóstolos lá ouvindo. E a Marta. Maria. Até ela disse, Jesus, não te importas que ela não venha me ajudar? Acho que a Marta esperava que Jesus disse assim, estive mesmo. Maria, vai ajudar a fazer o almoço, mulher. Deixa aqui é coisa só para o homem.
O que Jesus diz? Ainda chamam Jesus de machista, a Bíblia é machista. Aí Jesus diz assim, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, minha filha. Maria escolheu a melhor parte. Como é que eu vou tirar ela daqui para fazer almoço? Sendo na minha versão, ele diz assim, eu quero nem dizer, mas não vai ter almoço não, viu? Né? Às vezes a gente está muito atarefado, a gente canta, a gente prega, a gente cai na unção, a gente expulsa o demônio, a gente organiza tudo na vida, vamos fazer chá de mulheres, vamos fazer congresso de quê, congresso da onde, congresso de quê, mas a gente esquece de ter Jesus na rotina, de sentar e de conversar com Ele. Ah, Marta, Marta, você está ocupada, inquieta com muitas coisas, contudo, apenas uma é necessária. Ei, a presença não é o final, não é quando mais nada der certo você vai orar. A presença é o ponto de partida, é o início de tudo. Amém. Aleluia. Sabe, Jesus não estava ali dando um carão em Marta, dizendo, você não precisa dessas coisas. Não, ele disse assim, existe uma parte melhor. Qual é a parte melhor que Jesus fala? A presença. Estar com Ele na presença é prioridade. Tem aquele texto que todo crente sabe dizer, buscar coisa em primeiro lugar. E a gente está pensando que o reino de Deus é vir à igreja, é no perdão tudo de domingo, é servir, mas o reino de Deus não é isso não. Buscar em primeiro lugar é quando você acorda, qual é a sua primeira ação no dia? Com quem você fala primeiro no seu dia? Quanto tempo do seu dia você consegue dedicar a quem você disse que é importante para você? Quem ama Jesus aqui? Amém. Quem aqui é casada? Amém. Então você vai me entender. Quem aqui é casado, tem namorado ou noivo, levanta a mão para ver se aumenta a quantidade. Então a maioria aqui está bem arranjada já. Se o seu marido, namorado ou noivo não tem tempo para você, e quando você diz assim, por que você não tem tempo para mim? Ele responde assim, não, mas eu te amo. Você acredita? Ele não tem tempo. Você está sempre muito ocupado. Entra e sai, ele te vê. Você acredita nesse amor? A gente fica com algumas dúvidas, não fica não? Porque se tem um bicho que sabe fazer drama, somos nós, mulheres. Eu falo com meu marido, tá falando agora há pouco ali na beira, no pastor Paulo e a pastora Firley. Sabe, gente, mulher é um negócio estranho, né? Nós somos muito confuseira, barraqueira. Quer ver? Tu já viu um homem fazendo barraco numa fila? Não. Brigando por causa de um buquê no casamento? Não. Brigando porque a lembrancinha acabou. Deu pra todo mundo, mas a minha acabou. Ai, não vou mais pra aquele grupo porque todo mundo ganhou a lembrancinha, eu ganhei. Mas muito de mulheres, eu falei, lá na igreja eu tento fazer, se é pra 80 mulheres, eu faço 100. Pra não ter perigo, porque pensa num negócio que gosta de confusão, é mulher. E não precisa dar de TPM, não. A TPM é uma boa desculpa que a gente arrumou às vezes, né? Não é assim? Pausa para falar de mulheres. Você quer ver? Homens, quando se encontram, amigos, encontram. Macho, bicho, tu tá gordo. Irmão, tu tá feio, destruído, cara. Olha tem um aqui. Macho, por esse teu cabelo foi na fada, foi? Meu irmão, olha. Tu já teve melhor, hein? Tchau, beleza, vou te encontrar. Aí quando dá as costas, ele diz assim, vai ser gente muito boa. Pensa no cara legal. Pai, um dia eu tava pensando, não é assim, né? Agora a mulher quando se encontra. Amiga, menina! Olha, tu elogiaram? Nossa, tá magrinha, né? Olha, e essa sobrancelha, menina, esse homem real soltando os seus olhos, muito legal. Feliz de ver, viu? Beijo, tchau. Ai, essa menina lá na faculdade é um saco. Põe essa minha senhora pra cima, não fala. Gente, é difícil ser mulher. É difícil entender a cabeça de uma mulher.
É por isso que o nome é TPM, né? Que aí você pode encaminhar as coisinhas. Mas deixa eu te falar, muito do que a gente carrega precisa só de um toque especial de Jesus. Muito desse amargo que a gente carrega pode ser adoçado pela presença de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. John Wesley disse o seguinte: o objetivo da sua oração não é informar Deus como se ele não soubesse do que você precisa. A oração é para você se informar. É para pensar no sentido de seus objetivos mais profundos e para dar a você um senso de contínua dependência dele. São para reforçar em sua mente que só ele é capaz de suprir as suas necessidades. E aí você não ora para comunicar a Deus. Você ora para ouvir o que ele quer te comunicar. Quando você se move na direção de Deus, Deus se move na sua direção. Você quer andar alinhada com Deus, querida? Você quer ver Deus em tudo? Existe um relacionamento único, exclusivo para você. Lá na igreja, as mulheres, e até os homens agora, as mulheres, em todo lugar que vão, que encontram uma folha, fazem uma foto, manda para mim, eu me marco. E diz assim: olha aqui, pastora. Porque nos lugares mais improváveis aparece uma folhinha lá. Sabe? Deus está esperando só que você se mova. Deus quer construir um relacionamento íntimo com você. Tem coisas que Ele quer falar só para você. Um dia eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, eu estou estragada com o mundo. Me aproveita para qualquer coisa na tua casa. Qualquer coisa. Eu quero servir ao Senhor, porque neste mundo não tem nada para mim. O Senhor arrumou um problema no dia que inventou de me salvar, porque eu quero ser um grude agora. Inventa alguma coisa, um propósito aí para mim, alguma coisa, porque eu não vou mais para esse mundo. Eu quero estar aqui nesse lugar na presença. Sabe, hoje eu fico olhando para as mulheres. Nós estamos lá na igreja num voto, num propósito. Para a igreja 6 meses sem glúten e sem açúcar. Agora tu imagina que tem glúten até no contrário da parede. É incrível, minha gente. Esses dias eu fui fazer um bolo sem glúten. Quando eu fui botar o fermento, contém glúten no fermento. Falei, não é brincadeira um negócio desse. Vai comer pipoca, picolé, contém, tudo tem glúten. E aí algumas mulheres começaram a fazer esse bolo. Nunca surgiu tanta receita. Sem glúten, sem açúcar. Qual o objetivo, pastora? Primeiro é mostrar para as mulheres que aquilo que a gente coloca no nosso coração a gente consegue fazer. Segundo é cuidar melhor do nosso corpo. E terceiro, é porque Davi um dia disse assim: darei ao Senhor algo que não me custe. Sabe, hoje Deus me trouxe mais de Fortaleza para cá. Para dizer para você que Ele está sentado no mesmo lugar, esperando que você se levante para encontrar com Ele. Porque Ele tem algo específico para você. Ele hoje está perguntando: filha, o que você pode me entregar? Além de dinheiro, além de oferta, além do seu tempo de serviço. Será que você tem alguns minutinhos para falar comigo no secreto? Será que você tem disponibilidade para sentar comigo apenas para contemplar a beleza de tudo aquilo que eu criei? Tem segredos ocultos e escondidos que Deus está pronto para contar só para você. Só para você. Só para você. Ideias que ninguém mais, nunca mais se teve. E Deus está esperando para contar para você.
No meio desse processo de oração, em 2024, no final do ano, Deus falou para mim assim, final de 2023 para 2024, Ele disse, filha, escreve no teu secreto. Eu passei o ano de 2025 inteiro. Todo dia, eu ia orar. E quando eu pegava papel e caneta, Deus fazia um download, eu escrevia o devocional. Escrevia. Foram 365 dias, cada dia escrito aquele que Deus falava comigo. E o irmão perguntou assim, pastora, como é que a senhora escreve tanto? Como é que a senhora tem tanta imaginação assim? Eu falei, minha filha, eu não escrevo tanto. Eu só pego o papel e a caneta e Deus fala, então eu vou escrever o que Ele fala. Quando foi no mês de junho, eu fui pregar numa igreja e no final da oração, daquele culto, uma irmã chegou para mim e disse, pastora, Deus mandou você escrever o seu secreto. Eu falei, muito obrigada. Só que eu já estava escrevendo há 6 meses. E aí, no final do ano, a gente lançou o devocional. Eu não trouxe porque não tinha mais, acabou. 365 dias, todos os dias na presença. E aí uma pastora falou comigo assim, pastora, me conta pra mim aí, como foi que a senhora conseguiu escrever um devocional? Aí eu disse pra ela, foi simples. Deus mandou eu orar 7 dias, 5 da manhã. Depois daí, nunca mais eu parei. Foi 7 dias, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí ele disse, escreve. Eu escrevi. Sabe o que eu quero te dizer? Se Deus pegou alguém como eu, nada, nem ninguém, e acreditou, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Quantos segredos Deus tem, quantos projetos Deus tem, que vão nascer das suas mãos e Ele está esperando só você ir para a presença. Eu te desafio, começa agora, começa hoje, a ir lá para a presença, a dizer, Deus, aquela pastora maluca que fica vendo o Senhor nas folhas, nos pombos, disse que o Senhor fala com ela, então se o Senhor fala com ela, Deus, fala comigo também. Agora se prepara, porque eu sei quem fala comigo. Não se assuste, porque Ele vai surpreender você. Quem aqui tem fome dessa presença de Deus? Então sai do teu lugar, fica de pé aí.